Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos aqui do canal da US Intermunicipal Jales, aqui do Noroeste Paulista, essa região que nos envolve todos com seu calor, o calor tradicional mesmo, né, do tempo, da temperatura, e também o calor humano aqui das pessoas dessa região, que são criaturas bem amáveis e recebem a todos com muito carinho. Então, é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, nessa segunda-feira, como temos feito aí ao longo desses anos, especialmente na pandemia, quando iniciamos esse trabalho. É uma alegria muito grande, né, estarmos juntos, e recebemos tantos corações queridos aqui para os comentários nessa roda de conversa, e os amigos que também participam conosco, mandando suas opiniões, algum questionamento, é sempre bem-vindo aqui nesse nosso momento. É um momento suave, tranquilo, doce, porque falar do Evangelho é como mexer no mel, né? A gente vai experimentando aquele doce natural que a mensagem de Jesus tem, trazendo aos nossos corações aí esse convite tão sublime à reforma, à modificação moral e à boa vivência dentro dos padrões que o amor nos propicia. É uma alegria, mais uma vez. Queremos agradecer aqui a rede Web Rádio Deus Conosco, a Web Rádio Fraternidade, que nos retransmitem também nesta noite, fazendo chegar a outros corações essa mensagem, né, essa nossa singela participação. Uma alegria, a nossa gratidão a eles por esse carinho que tem conosco aqui nesses momentos. É um grande prazer receber a todos, né, uma alegria mesmo, de todo o nosso coração. Sejam todos bem-vindos. O Ike aí nos bastidores, né, depois no final, se eu não esquecer, a Luziane vai lembrar de trazê-lo, a gente vai trazer ele aqui para a tela, para ele ficar aqui, que ele é o quarto elemento dessa sala, que ele não adianta fugir não, que ele é o nosso querido amigo e irmão, está nos ajudando aí. E nós recebemos hoje com muito carinho, com muita ternura aqui, esses corações já, né, que já nos conquistaram, né, com a sua simpatia, com a sua ternura, a nossa querida Luziane e a nossa querida Simone, né. Então vamos apresentá-las mais uma vez e que elas possam dar uma boa noite a todos. Luziane, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Oi, meu amigo. Oi, minha amiga Simoninha, amigo Ike, todos vocês que estão chegando aqui, também aqueles que vão assistir posteriormente. É uma alegria estarmos aqui juntos, nesse espaço do Evangelho e Espiritismo, que vem sempre ao nosso coração de maneira tão especial. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de aprendizado, que vamos aqui experimentar em mais esse momento aqui do Evangelho e Espiritismo nesta noite. Um abraço a todos, gratidão. Obrigado, Luziane, é sempre um prazer recebê-la aqui, né, já faz parte aqui também da nossa atividade, e a nossa querida amiga Simone também, lá do Sul, né, com a sua simpatia, seu carinho, sempre conosco aqui também, dando a sua contribuição. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada pela acolhida, viu, Davi? Um cheiro aí para a Luziane, né, como dizem os baianos, né? Eu falo aqui de Santa Catarina, né, mas nesta encarnação estou gaúcha e estou vendo aqui pessoas queridas lá do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina também, e outros tantos aí da região de São Paulo. Uma satisfação estar aqui no Evangelho e Espiritismo para aprender, agregar um pouquinho aí ao meu ser
e colaborar de alguma maneira aí com a doutrina e com o Evangelho. Nós que agradecemos, Simone. É sempre um grande prazer recebê-la, né, aqui com todo esse carinho todo. Seja sempre bem-vinda. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade desta noite, né, rogando aí a nossa querida Simone, que acabou de falar, para fazer a prece de abertura para nós, para a gente poder entrar mais estreitamente ainda nesse clima, nos envolvendo mais, né, profundamente com o objetivo da noite. Então, vamos ouvir. Vamos respirar fundo, fechar os nossos olhos, sentir a presença amorosa dos benfeitores espirituais que coordenam este trabalho de estudo, de encontro com as palavras do nosso Mestre Jesus. Vamos rogar a Ele que nos inspire, que nos ilumine nesta hora, para que possamos estar à altura da tarefa, trazendo a ela o seu Evangelho, a sua palavra, da melhor maneira possível, para que possa chegar nos nossos corações, nas nossas consciências, nos tocando profundamente, a fim de nos inspirarmos na nossa transformação tão necessária. Então, rogamos o amparo e pedimos permissão para iniciarmos esse estudo da noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá, já envolvidos então pelo clima da prece, né, e esparziu um perfume aqui sobre todos nós. Parece ser sempre um momento de refrigério para a alma, né? Se a gente soubesse quão importante é orar, a gente utilizaria mais esse recurso. Não apenas nos momentos de dificuldade, né? Aqueles momentos que, sem dúvida, a gente procura mesmo Deus, né? Procura Jesus, os benfeitores, mas também naqueles momentos em que tudo vai bem, está tudo certinho, né? A gente se envolver com a prece para se manter fortalecido, se manter, inclusive, em clima de gratidão, que tanto bem faz às nossas almas manter o nosso coração no clima da gratidão, que perpetua por um tempo maior esse bem-estar que os tempos bons nos trazem. E nos fortalece também para os tempos difíceis. Então, nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo 1 e estamos no final do item 2. Foram estudados aqui, então, os 10 mandamentos, nessa nossa roda de conversa, e agora estamos aqui iniciando a última parte, né? Depois dos 10 mandamentos, o finalzinho aqui, e nós vamos, então, iniciar com a nossa querida amiga Luziane. Ela vai começar a discorrer para nós aí, então, fazer os primeiros comentários desse trecho, assim, que é um trecho trazido aqui por Allan Kardec, para nos ajudar a compreender também o início desse item 2 aqui, do itens 1 e 2. Vamos ouvi-la. Vamos lá. Eu vou então ler o trecho colocado pelo codificador, e daí depois a gente vai fazendo os comentários aqui e trocando as nossas impressões acerca desse texto. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou. Obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Esse é o trechinho que o codificador traz na sua escrita. Após falar, ele coloca Moisés, aí ele coloca a distinção, lá no início, antes dos 10 mandamentos, ele coloca a distinção da lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. E aí depois ele traz os 10 mandamentos, que foi o que a gente
conversou em alguns programas e refletimos sobre esses 10 mandamentos. E aí, depois desses 10 mandamentos, ele faz essa observação, destacando aqui essa questão de que os 10 mandamentos são leis em todos os lugares. É a questão da atemporalidade, da permanência dessa legislação sem modificação, porque os 10 mandamentos são divinos. Então, eles não estão ao sabor do costume de uma região, eles não estão ao sabor da cultura, mas sim, eles pairam na superioridade de todo o regramento jurídico, legislativo, que possa existir na humanidade. Eles são a referência basilar. Os 10 mandamentos são essa base onde nós podemos fincar as nossas observações, as nossas reflexões e pautarmos os nossos comportamentos. E tudo que advier para ser disciplinado no contexto da moralidade da sociedade deve ter este olhar máximo. É como se a gente tivesse esse parâmetro de excelência, de imutabilidade e que permanece atual e constante para todo sempre. Então, para todo sempre, os 10 mandamentos serão essas regras que vigem e que traçam os parâmetros da nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, como a gente sabe, pela questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec já abre falando desse ponto, mas dizendo que tudo o mais que está fora dos 10 mandamentos tem essa legislação de Moisés. E, obviamente, a necessidade dessa legislação. Moisés estava responsável por um povo, retirando-o da escravidão do Egito, caminhando junto com esse povo e ao longo de algumas gerações, como nós vimos isso também na história do próprio Moisés. Então, a necessidade de legislar sobre os comportamentos. Essa legislação, esse regramento, essas leis que vêm de Moisés, essas são mutáveis, porque elas estão ao sabor de um tempo, de uma região, de uma necessidade. Da mesma forma como a gente olha aqui as nossas leis. As nossas leis, elas regem os comportamentos do agora, da permanência e dos costumes. À medida que nós vamos avançando, algumas coisas na legislação vão desaparecendo, porque não tem mais sentido para que sejam regradas, já não tem mais sentido para que estejam escritas, porque nós já assumimos isso num comportamento natural, então já é natural do nosso costume, da nossa cultura, então nem precisa estar mais legislado, nem disciplinado, e vai sendo modificado por outros aspectos que vão sendo necessários que sejam disciplinados. Por exemplo, no próprio direito da atualidade, a gente precisa do direito digital. Se nós olhássemos isso há 100 anos, diríamos, mas para que um direito digital? Eu nem sei o que é digital. Então, a gente olha a necessidade de disciplinar as regras do virtual, do digital, trazer ética, trazer aspectos de respeito, de legislação tanto civil quanto criminal, crimes digitais, e são questões novas que vão sendo necessárias que sejam observadas pelos legisladores para que possa haver a paz. E essa era a função de Moisés. Ele vai trazendo essas leis, obviamente, ainda num caráter, ao nosso ver, primitivo, porque quando a gente olha o nosso comportamento de agora, o comportamento daquela comunidade, a gente diz, mas por que falar sobre isso? Por que regrar dessa forma? Por que esse tom atrelando a uma divindade, um Deus de terror para causar temor? Então, são essas as descrições, essas as importâncias que Kardec vem trazendo aqui inicialmente, nesse parágrafo que é tão longo, a gente fez a leitura para a gente ir aqui aos poucos comentando, mas é por isso que ele toca nesse aspecto, de um Deus que era de temor, na tentativa de fazer com que aquele povo que ainda apresentava rebeldia, ainda estava na infância do olhar acerca da justiça, pudesse compreender e trazer para si tons proibitivos, cerceamentos de comportamentos que seriam essenciais para uma mínima paz, para que eles conseguissem caminhar como esse povo aqui guiado por Moisés. Muito bom, Luziane. Essas palavras que começam já a nos trazer esclarecimento para essa parte importante, né, desse capítulo, para que a gente possa entender o porquê, né, que havia essas duas leis, né, por que era necessário. Gostaria de ouvir a Simone também, que ela pudesse então também dar aí o seu parecer, né, falando com a gente aqui. E é um prazer ouvi-la, Simone. Olha, eu poderia ficar ouvindo aí a Lu a noite toda para ficar
assimilando, né? Como ela é da área do direito, né? Uma operadora do direito, é mais tranquilo para ela transitar nesse assunto do que eu, confesso. E aí eu fiz algumas pesquisas aqui, né? O bom do estudo é isso, ele vai nos permitindo que a gente se debruce, tente entender um pouco mais. E aí eu fui, sei lá, se por inspiração, eu peguei este livro, A Caminho da Luz, que eu acredito que nos ajuda também a ter um entendimento de alguns nuances que se passaram ao longo da nossa história. E o capítulo 7 fala sobre o povo de Israel, e tem um item que vai falar também sobre Moisés, e uma parte que fala sobre o judaísmo e o cristianismo, que eu acredito que dialoga muito com aquilo que nós estamos trazendo aqui. Porque há um trecho, então, em que Emmanuel diz assim, na página 59 aqui na minha edição: Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce eu grifei aqui, do aperfeiçoamento moral do mundo. Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então, eu grifei essa expressão alicerce, porque vai falar muito dessa questão das bases, né? É como se a gente fosse fazer um resumo disso que está sendo dito por Emmanuel, né? Que Moisés vai preparar, ou preparou, preparava, orientava as pessoas para a vida prática ali, daquele contexto, não é? A vida material da relação. E Jesus, quando chega, né, aqui trazendo, então, toda a sua moral pautada no amor, vai nos preparar também para a vida, para o porvir, né? Para a vida futura, para a vida no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, eu acho que poderia ir por esse caminho. Jesus mostra uma forma mais compassiva e empática da gente interpretar e viver as leis mosaicas, que era realmente o cotidiano. A gente precisava lá e precisa ainda aqui, como nós dissemos, fazer combinados para que o respeito à individualidade do outro, aos direitos dos outros, né, não sejam violados. E então é preciso ter esse cuidado. Muito bom, Simone. Aí a gente vai ampliando, né, essa percepção desse texto, né, dessa oportunidade aqui de entender o que o Kardec vai nos colocando. Lembrando sempre, né, dessa questão da necessidade realmente daquele povo, né, de um Deus mais assim severo, né, de um Deus, porque as pessoas não eram polidas, né, e trazia uma série de vícios, né, vícios, adorações a vários deuses, aquela coisa toda, e um vício todo aí que ele precisava dar um jeito de expurgar. Tinha essa missão, né, ele tinha essa missão, essa dualidade de ser tão suave para receber as leis, né, divinas ali, né, essa lei, e também ter essa firmeza de poder legislar e também poder conduzir esse povo à luz de uma lei que realmente, embora ele dissesse que fosse divina, né, não havia outra maneira deles aceitarem era dizer que era assim, né. E as leis divinas, no caso aqui os 10 mandamentos, né, como eles se tratam de leis morais, né, de comportamento da criatura como espírito, né, diante da sua evolução, elas são infinitas, porque enquanto nós, pelo menos no planeta Terra, enquanto nós existirmos aqui, nós teremos que nos pautar por elas é que vão, apesar da sociedade se aperfeiçoar, e apesar de tudo ir se aperfeiçoando, elas continuarão valendo até os confins dos tempos, né? Elas não vão se perder, né? Elas vão continuar existindo e nos ajudando. Então, a gente vai aprendendo, né? Ele comenta aqui, né? Como é que uma lei que fala para não matar, né? Não farás mal ao teu próximo, se contradiz, né, muitas vezes, dizendo, ó, se você matar, você vai morrer, se você roubar, você vai perder a mão, aquela coisa toda, né, como conciliar, né, um Deus de amor, que pede que não use a violência, com a violência de que ele depois propriamente manda também fazer se a lei fosse descumprida. Mas era assim, era o entendimento, não tinha outro entendimento para que as coisas fossem colocadas, né. Mas, como toda lei que não é
a lei para a alma, para o espírito, né? Uma lei mais de educação, uma lei mais de comportamento aqui social, ela lógico, como a própria Luziane disse, né? Ela vai se adequando aos costumes e às necessidades de cada tempo, né? Então se cria, né? Agora nós temos aí a lei da robótica, né? Temos também tudo exigindo leis específicas, né? Também para isso, né? Que onde tá, até onde vai, né? A ética, até onde vai, o que pode ser permitido, o que não pode ser permitido, né? Com os robôs, né? A inteligência artificial e outras coisas que estão aí batendo as portas, atropelando todo mundo, e a sociedade vai ter que se reunir e vai ter que criar leis para normatizar isso, né? Porque lembra se a gente se lembra da ovelha Dolly, quando houve a clonagem, né? Nossa, foi uma coisa, houve um escândalo, né? Em todos os lugares. Imagina, clonar seres, tal, aquela coisa toda. E passou, né? Houve-se aí todo um processo de discutir, a sociedade discutiu isso e passou. Então as coisas vão sendo criadas assim. Agora, quando se refere ao comportamento, ao sentimento, à postura da criatura para com a sua vida e ao seu semelhante, aí não tem jeito, né? Isso não muda, porque a gente não é o mesmo a cada momento, né? Passado algum tempo, a gente já não é mais a mesma pessoa, né? Então nós precisamos rever as leis e elas têm todo um caráter diferente para nós em cada tempo. Passa um tempo, a gente é outra pessoa, tem um outro entendimento, absorve, né? A gente lembra muito bem, as pessoas dizem assim, eu fiz um estudo do Livro dos Espíritos, então eu não preciso estudar mais. Já estudei. Mas a pessoa que fez o estudo do Livro dos Espíritos, ela já ficou no tempo, você não é mais a mesma pessoa. 10 anos depois, a Joana de Anjos fala, nós somos completamente diferentes do que a gente era. E se tiver igual, fica muito preocupado, que tem alguma coisa errada, né? Ela fala que se a gente continuar da mesma maneira, tem alguma coisa errada. Se em 10 anos não aconteceu nada. Então a gente tem que estudar de novo, porque vai entender outras coisas, vai alcançar mais coisas. E assim vamos. Se vocês quiserem, pode falar. Isso, eu ia falar exatamente isso. Não, só uma observação aqui no finalzinho, que é a última frase do codificador. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. É por isso a transitoriedade. Exatamente por isso que você pontua. Quando você falou da moralidade, esse aspecto da moralidade, ele vai sempre sendo cuidado pelas leis divinas. E as leis dos homens vão ter sempre esse caráter de transitório. Porque para que nós tenhamos leis mais justas, mais humanas, mais conscientes, nós precisamos também adotarmos esses comportamentos na individualidade. Porque às vezes a gente reclama um pouco de como é que a justiça se operacionaliza, como é que as leis são instauradas, como é que as coisas acontecem para regrar e reger a nossa sociedade. Mas tudo isso que acontece na dimensão maior é o reflexo de algo que está no indivíduo, é reflexo de algo que está acontecendo nesse microsistema que é a nossa condição íntima. Então, quando a gente percebe, existe uma lei que é mais severa, existem ainda leis que são mais punitivas, porque ainda está na nossa necessidade esse tipo de lei, de legislação, porque se ela não estiver, por conta de arbitrariedades, por conta de cada um fazer da forma que imagina, vai haver o desrespeito, vai haver o preconceito. Existe preconceito mesmo com leis dizendo que o preconceito é um crime, que não deve existir. Então, imaginemos se corre tudo solto, entre aspas, né? Se tudo vai seguindo assim, sem que haja uma disciplina de comportamento entre nós. Quando o codificador questiona a equipe do Espírito de Verdade acerca da justiça, qual que é o parâmetro que se deve observar, eles respondem as duas. Tanto a justiça dos homens quanto a justiça de Deus. Porque essa dos homens vai disciplinar essa nossa transitoriedade, esse nosso momento que estamos vivenciando, e que ele tem pontos delicados, importantes, essenciais, que devem ser observados. E por isso o estudo daqueles que são da área, para poder legislar em torno disso. Por mais que saibamos que tem muitas conveniências ainda, que mexem com pontos da ética e da moralidade. Mas o nosso desafio, quanto indivíduos, é aproximarmos os nossos comportamentos cada vez mais da lei divina. Porque dessa forma a gente contagia a sociedade,
cada um de nós fazendo a sua parte, cumprindo o seu dever, vai contagiando a sociedade de uma forma positiva. E ela se transformando, ela imprime leis mais brandas, leis mais conscientes, porque a consciência do indivíduo coloca e propõe para a sociedade aspectos conscienciais mais amadurecidos. Então, está nas nossas mãos essa regularidade das nossas ações, o regramento das nossas ações e a evolução das nossas leis e a evolução da aplicabilidade das leis no nosso dia a dia. Bom, Luciane, muito bem pontuado, é interessante mesmo a gente ver por essa ótica, né? Que é muito interessante. À medida que o indivíduo vai se transformando naturalmente, ele vai produzindo leis mais condizentes com esse estágio, né, novo em que ele se encontra. Eu brincava outro dia, né, dizendo assim, na nossa legislação aqui municipal, tinha uma cláusula que dizia assim, que você não poderia amarrar os cavalos nos postes da Avenida Central, quando a cidade estava formando, né? Quer dizer, passados anos, quando eu participei da elaboração do novo plano diretor, né? E realmente era uma piada, mas não tem mais cavalos para amarrar em lugar nenhum, né? Não tem sentido mais manter essa lei lá, né? Essa cláusula aí da lei, que dizia que não podia amarrar o cavalo lá. A gente vai mudando e as coisas vão tomando um outro rumo. Simone, se você gostaria de pontuar mais alguma coisa desse trecho, fica à vontade. Estamos aqui para te ouvir. Queria pontuar a questão da vida de relação, Davi, Lu e queridos e queridas. A Luzane trouxe exemplos, e você também, essas leis que regem a nossa sociedade, que são transformadas. O plano diretor, por exemplo, no meu bairro aqui, os edifícios não poderiam ter mais do que 4 andares. Hoje a gente tem a Riancel aqui, né? Alguns aí com 13, 14, 15 e já uns de 20 sendo projetados. Mas eu queria falar da nossa vida familiar, assim, trazendo uma analogia muito simples. Todos nós, ou boa parte de nós, cresce com irmãos, enfim. E os nossos pais, quando nós somos pequenos, a casa funciona muito regrada. Então, existem regras, existem combinados, existem situações que, quando a gente é criança, não pode fazer, como, por exemplo, nós não podemos chegar no fogão. Quando você é pequeno, você não pode ficar brincando na cozinha, abrindo tudo o que quer, sobretudo fogão. Não é? A gente vai ensinando a criança que facas, que talheres, algumas coisas ela não pode pegar até uma determinada idade. Mas aí nós crescemos, vamos nos tornando adolescentes, vai ampliando assim, a nossa capacidade de entendimento, mas vão surgindo outros desafios, como, por exemplo, combinados em relação à internet, que é uma realidade dos tempos atuais. Então, vejam, os pais precisam ter essa flexibilidade de fazer esse movimento, né, de acompanhar os tempos, para também ajustar essas regras. E isso, então, se estende por toda a vida e todos os âmbitos da sociedade. A gente precisa observar com quem nós estamos tratando. Então, voltando lá ao tempo de Moisés, a humanidade estava numa infância ainda espiritual, como nós vamos ter a infância na nossa casa, a adolescência na nossa casa, e as leis vão sendo organizadas de acordo com aquele entendimento. Então, é importante da nossa parte sempre perceber o contexto onde nós estamos inseridos, para ter essa flexibilização dessas regras que vão regendo a nossa relação. Mas as leis morais, as leis divinas, aquilo que a gente traz como valores que nos conduzem, que são nossos fio condutores, esses vão permanecer. O bem é o bem em toda parte, o respeito é o respeito em toda parte, e assim por diante. A gentileza, o bom senso é em qualquer lugar, não importa a idade daí, de quem está diante de nós, se nós já somos adultos, né? Ainda que a criança não entenda muita coisa que ela ainda não vai entender, por não ter ali a sua maturação cognitiva, mas nós já podemos, nós adultos, devemos e temos esse dever. Então, acho que pensar também nesse microcosmo que é a nossa sociedade particular, que é a família, onde a gente também pode levar todo esse entendimento. Bom, Simone, muito bem lembrado essa questão.
que é muito importante para a gente prestar atenção também, né? Eu estava me lembrando aqui, né, que o Livro dos Espíritos diz que nós devemos respeitar as leis, mesmo que elas não sejam as mais apropriadas. E se a gente acha que não está bom, então a gente tem que trabalhar para a mudança dela, né? Rebelar-se contra elas não vai ajudar e não é correto também. E Jesus disse isso: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente não pode esquecer que o Cristo tocou nesse ponto, né, de que as leis humanas elas são importantes, elas são necessárias. Então, dê a César o que é de César. É lícito pagar imposto a César? Os judeus não suportavam, né? Queriam descumprir a lei. Queriam que Jesus ajudasse a descumprir a lei. Jesus falou, não, dá a César o que é de César. Né? Olhando lá na esfinge, né? Na moeda lá, e é Deus o que é de Deus. Então, a nossa vida é de Deus. A nossa intimidade, o nosso coração, nosso sentimento, nossas atitudes são de Deus, porque refere-se à nossa ligação com o divino, que somos, né? E agora, nosso comportamento social é do mundo, então nós precisamos das leis do mundo, temos que nos comportar no mundo. E ela não tem como, a lei não tem como contemplar particularidades, ela contempla o coletivo. Não dá para ver o posicionamento, mas por que eu, que sou uma pessoa boa, tal, sou obrigado a me submeter a uma lei tão dura e severa dessa, se eu não faço aquilo, para que eu tenho? Mas a lei, ela é, de um modo geral, para harmonizar as coisas, né? Então, vê-se o problema, cria-se a lei, mesmo que alguém, no bom sentido, esteja fora dessa lei, ela não contemple a pessoa, né? Eu me lembro de uma amiga que ela disse assim, que ela foi fazer uma pesquisa na França, e aí ela estava lá numa praça, perto de um lugar que tinha um banheiro público, falou, melhor do que os banheiros das nossas casas, porque olha, é um negócio esplendoroso, né? E não tem ninguém cuidando desse banheiro, tá lá tudo, é uma coisa, assim, linda. E a praça tinha uma curva, assim. Aí vinha vindo uma pessoa com patinete, numa faixa que tem lá, e uma outra andando a pé. Mas para chegar a esse banheiro, ela perguntou assim para a senhora, onde é que a senhora vai? Ela disse assim, eu vou ao banheiro. Mas por que você não atalha por aqui? Por essas árvores daqui, você chega rapidinho. Ela disse, não, eu tenho que dar a volta, né? Aí ela disse assim, e por que aqui não tem uma placa dizendo não pise na grama? Aí a moça respondeu para ela, e por que alguém faria isso? Ou seja, por que alguém iria pisar na grama? Para que pôr uma placa não pise na grama se nós não temos culturalmente o hábito de fazer isso? Não, para quê? Né? Então, à medida que a humanidade melhora, a lei fica obsoleta, sem dúvida. Não há necessidade de sinalizar coisa nenhuma, porque está tudo dentro da sinalização íntima, né, de cada um. Então, são coisas que a gente precisa aprender, né, a respeitar e faz parte aqui da nossa relação social, né, o mundo com o mundo, né, que também, claro, envolve as particularidades íntimas. Luziane, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Senão a gente vai para Jesus aqui, vamos para o Cristo. Podemos seguir, vamos para Jesus. Então, tá bom. Então, eu gostaria de deixar aqui uma perguntinha, né, se alguém quiser responder. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque se nós não podemos dizer quem é Deus, né? Mas Jesus nós podemos, que Jesus encarnou, ele esteve aqui conosco, então ele é uma personalidade, é alguém, né? Então, quem é Jesus para você? Então, responda aí para a gente. Qual é a sua, o que significa, né, na sua vida e quem é Jesus? Então, nós vamos seguindo aqui e vamos iniciar com os comentários da Luziane, que a Simone acabou de comentar conosco aqui, então vamos com a Luziane, né? Iniciando o Cristo aqui do capítulo 1, item 3. Vamos lá, primeiro dizer que pergunta linda. Respondam, por favor, vão participar. Eu quero ouvir o que vocês consideram aí para você quem é Jesus. Por favor, que pergunta linda. Aqui no item 3, o codificador inicia, são 2 parágrafos do item 3, a gente vai ler aqui primeiro. Ele intitulou o Cristo, esse trecho agora, e ele coloca assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina.
Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Esse é o primeiro parágrafo do item 3, que a gente acha muito interessante quando ele coloca: Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas veio cumpri-la. E aí ele coloca assim: e desenvolvê-la. E é interessante porque ele coloca que, em relação à lei de Moisés, aquele aspecto que a gente conversava aqui, separando, né? Porque tem Moisés como aquele que recebeu os 10 mandamentos, lei divina aí através de Moisés, mas Moisés como civilista, legislador, são as leis materiais, e óbvio, com tudo aqui que a gente conversou, com a transitoriedade, com a temporalidade, a mutabilidade, enfim. E aí ele coloca que essa lei, ao contrário, ele modificou e modificou profundamente. Mas tem algo aqui que é importante que a gente reflita, e que é a forma como Jesus faz isso. Notemos que Jesus não disse assim, diante das provocações entre os choques da lei de Moisés civilista e a lei de Deus, que é imutável. Jesus não disse assim: não cumpra a lei de Moisés. Ele não disse: não faça, não realize. E o Davi deu o exemplo, que é do imposto, que coloca, né, a gente deve pagar imposto? Mas de quem é a imagem que está na moeda? É de César, então dá a César o que é de César e Deus ao que é de Deus. O que é de Deus. Então, mostrando que a gente tem de atender à materialidade e atender à transcendentalidade. E tem a outra passagem, que é aquela da mulher adúltera. Porque as leis de Moisés falavam de 72 chibatadas na mulher que adulterasse. A mulher. Não existia adúltero, não. Só a adúltera. E ela adulterou provavelmente sozinha, né? Porque aquele que com ela foi a que engendrou o adultério, ele também não conta, não. É só ela que é adúltera. A lei só vigorava e só vigia para ela. Então, as 72 chibatadas para a mulher. E essas chibatadas, na sequência, levavam uma morte. Era praticamente uma sentença de morte isso. Então, diante da mulher que adulterou, Jesus é questionado. A lei de Moisés fala que ela deve levar os açoites, né, as pedradas, né, nas chibatadas, as pedradas, desculpa, que deveriam levar as pedradas. Então, e tu que dizes? Então, coloca para Jesus: olha, Moisés diz isso e tu que dizes? E aí que ele vem com aquela célebre frase, ensinamento: atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então, ele não disse: não cumpra a lei de Moisés. Ele lançou para a consciência. Então, quando Kardec diz: olha, a lei de Moisés ele mudou profundamente. Ele mudou profundamente por isso. Ele lança as bases na consciência, ele coloca sobre nós a responsabilidade para que nós digamos: eu vou fazer ou não vou fazer. Porque ele mesmo, em pontos que se referiam a profecias, por exemplo, ele atendeu. Então, dizia a profecia que se o Salvador entrasse ali na cidade, que é no Domingo de Ramos, montado num jumento, no animal, né, montado no animal, aquela sociedade era pecadora. Tinha falhas e comportamentos de equívocos ainda. Mas se ele entrasse alado, voando e assim, sobrevoando toda aquela região, ali não teria pecado, seria uma comunidade salva. Então ele toma do animal, vai lá, pega, monta no animal e cumpre a tradição, cumpre a profecia. Por quê? Porque ele queria mostrar, primeiro, que era ele, e também o comprometimento da própria sociedade. Ele faz isso em muitos momentos para demonstrar que era ele o Salvador, que era ele o Messias, que era ele que estava sendo esperado. Então, mostrando que aquilo que não deveria ser aproveitado, que não correspondia aos regramentos da lei de Deus, aquilo ali ele mostrava e lançava a consciência. Vai cumprir de que forma aí? E só uma observação final é que quando a gente vai no Sermão da Montanha,
que o Evangelho de Mateus traz aqui do capítulo 5º ao 7º, a gente encontra no capítulo 5º, versículos 21 a 48, o que Haroldo Dutra Dias, na tradução dele do Novo Testamento, ele intitula Seis Contrastes da Interpretação da Lei. E esses 6 contrastes é exatamente o que Kardec fala quando diz assim: Jesus não veio destruir a lei, veio desenvolvê-la, adaptá-la, ir adiante. Então ele coloca assim, ó: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Aí ele diz: eu, porém, vos digo. Os 6 contrastes sempre são assim: eu, porém, vos digo. Ele não está dizendo que é para não matar. Ele está ampliando e desenvolvendo a lei, dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Ou seja, não matar é equivocado? É, mas numa condição mais, assim, inferior, numa condição menor, em termos de ponderação de interesses, numa condição menor, só dizer raca já é algo que a lei divina repugna, que a lei divina já não admite como um comportamento viável. Então, olha como é interessante essa conexão do texto de Kardec com a vivência prática de Jesus, da forma como ele trouxe para que a gente vivenciasse a lei de Deus, tomando esta como parâmetro para as circunstâncias do dia a dia. Como disse a Simone, é muito bom ouvir a Luziane, que ela está trabalhando esse aspecto da lei, muito interessante, muito bom. É um prazer ouvi-la aí, Luziane, que a gente vai ampliando esse entendimento, né, desse momento importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando iniciamos falando sobre o Cristo. Gostaria também de ouvir a Simone sobre esse trecho, se ela puder dar a sua contribuição, estamos para te ouvir, Simone. O que me chamou a atenção aqui nesse trecho é justamente essa parte em que fala de combater constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, né, que a Lu abordou muito bem. Mas é interessante a expressão ouviste o que foi dito, né? E isso me remete muito ao eu ouvi dizer que. Então, também mostrando que às vezes nós vamos reproduzindo falas que não necessariamente são a verdade, ou que não refletem a verdade original, aquilo que de fato estava escrito. Por isso é importante da gente beber na fonte de tudo aquilo, né? Então, me parece que soa muito isso. Eu ouvi dizer que. Ouvi dizer não é ver, não é você ir lá e tomar contato e ter a experiência. Então, me chama a atenção e está sublinhado aqui essa expressão de Jesus, então, combatendo o abuso das práticas exteriores. E há aquela passagem, por exemplo, não é, do sábado, em que ele cura no sábado, em que também os seus discípulos não lavam as mãos para se alimentar. E outras tantas passagens que a gente foi podendo ter a oportunidade de aprender. Essa questão do culto exterior, que ainda hoje é vigente nos nossos dias, porque não por acaso nós somos também chamados de sociedade da aparência. Nós nos preocupamos muito em parecer, e isso ao tempo de Jesus era recorrente, né? Então eles iam aos templos, faziam as suas oferendas das mais variadas formas, mas precisavam mostrar isso. E a gente ainda, de certa forma, vive esse espetáculo de mostrar que somos bons, de mostrar que somos caridosos, de mostrar que somos prestigiados, e de que somos honestos. A gente precisa mostrar que, né? Então, se precisa mostrar, a gente já tem por aí, né, algo para aprender. A gente não precisa mostrar. Aparece, as pessoas vão perceber. Então, observar um pouco isso, esse abuso das práticas exteriores. Então, fazer essa reflexão, porque Jesus vem trazendo a tolerância, vem trazendo, como eu já disse ali, a questão da empatia, da compaixão, incluindo tudo isso. E mesmo quando nós estamos, por exemplo, diante de um tribunal, eu tive a oportunidade de participar por questões do trabalho, de julgamentos,
E você consegue observar a postura de determinados juízes, não é, na hora de conversar, ou até mesmo o promotor, né, a educação, a consideração, a maneira, às vezes, né, de mostrar o erro ou então o crime que o outro cometeu com humanidade, não com arrogância e superioridade. Aí é isso que Jesus vem trazer e a gente precisa anotar para não esquecer. E sempre voltar a essa postura. Mesmo que estivesse diante de alguém que cometeu um erro, que se equivocou, né, como você citou aí, Lu, o exemplo da mulher adúltera. Tratar o outro com dignidade. Isso a gente, nos tempos atuais, precisa lembrar. Então, eu sempre digo, anota aí e coloca no seu caderninho. O outro, ainda que seja culpado ou que tenha feito algo que nos feriu profundamente, a gente precisa aprender. Então, essa é a tarefa de todos nós no dia a dia, para que a gente possa viver melhor e construir uma sociedade melhor, que vem, né, desde esses tempos com esses que são precursores do Mestre, Jesus tentando alinhar, e agora está conosco a tarefa da gente fazer a nossa parte. Porque nós muitas vezes questionamos, observamos lá fora, observamos na nossa casa espírita, observamos na empresa onde a gente trabalha, muitas vezes observamos na casa de um parente, mas e como é que eu estou me portando dentro da minha casa? Como é que as coisas estão estabelecidas na minha casa? Então, de novo, eu trago a questão da nossa casa, também da nossa casa íntima, porque é um convite para que a gente possa pensar a respeito da aplicabilidade disso que está sendo colocado ali. Então, se o nosso Mestre Jesus há tempos vem combatendo essas práticas exteriores, vamos fazer essa reflexão. Que práticas exteriores eu preciso combater dentro de mim? E depois a gente estende isso para nossas relações, para nossa família. Então é muito interessante, né? Eu me sinto muito ignorante aí para poder discorrer mais coisas e talvez a oportunidade de hoje é ficar refletindo um pouco sobre onde eu me encaixo aqui, para não ficar levando as interpretações para aquilo que me convém, porque a gente também pode fazer isso. Eu ainda ontem comentava com uma pessoa que disse, olha, eu abro o evangelho, mas às vezes eu não entendo porque cai para mim, eu abro de novo. E eu digo, porque aquela mensagem a gente quer conduzir para um outro caminho, e na verdade os Espíritos estão nos mostrando, né? Lê de novo, porque talvez isso aqui seja para você. E interprete para você como algo que seja necessário, uma necessidade, melhor dizendo, uma necessidade da sua alma de fazer uma transformação. E às vezes a gente interpreta de acordo com as nossas conveniências. Não é? E aí essa reflexão, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui fazem o evangelho, né? E às vezes eu sempre faço com a minha mãe, digo, o que será que isso está querendo dizer para nós? E às vezes eu digo, o que será que isso está querendo dizer para mim? Porque sei lá, a terceira vez em 2 meses que isso caiu, essa mensagem caiu. Vamos ler de novo, o que quer dizer para nós? Onde eu me encaixo aqui? Então é nesse sentido aí que me tocou esse trecho. Ele combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Muito bom, Simone. A gente vai pensando aí com as suas reflexões, né? A gente vai se indagando aí conforme você está nos fazendo essas negações. Vamos trazer aqui as participações, né, dos nossos amigos, se houveram aí, né? Solicitamos aí ao Ike que traga aí para nós, se alguém contribuiu. Luziane, fica para você aí começar e depois a Simone e eu. Vamos nessa sequência aí. Vamos lá. É da Vânia Basso, um amigo muito querido, a quem devo seguir. Que lindo. Jesus é a minha direção correta, disse a Gladys Auras aqui da nossa Casa Espírita em São José. A Silvia disse assim, nosso guia e modelo. Sem dúvida, né? Muito bom. Audrey,
Jesus é o caminho para a nossa transformação rumo à divindade. Jesus é o caminho, Deus é a meta. A Márcia Vasconcelos. Jesus é meu porto seguro para mim e meus corações queridos, modelo e guia a ser seguido com muito amor. Que lindo. Fran disse assim: é o irmão maior mais perfeito que Deus nos enviou para nos ensinar as leis divinas, com toda certeza. E assim nos diz também a doutrina espírita, né? A minha mamãe disse assim: o amigo sublime é nos guiar ao reino da luz, nosso mestre e guia. Muito bem, mãe. Silvia Cerqueira, modelo e guia. Muito bom. A Iracema disse assim: Jesus é a luz que guia que guia, deve ser meus passos, né? Direciona a minha vida. O irmão mais velho, o amigo querido. É assim, para algumas religiões é estranho a gente se referir a Jesus como irmão, né? Mas para nós ele é nosso irmão mais velho mesmo. Muito bem, Iracema. Isso mesmo. A Márcia disse: o único caminho que nos leva a Deus. Eurípides, Jesus é o divino mestre de toda a humanidade, exemplo de benevolência e amor fraterno. O Geraldo, né? O José Geraldo disse assim: Jesus é meu irmão mais velho, e por suas virtudes e seu amor, desejo segui-lo como exemplo. Mais uma vez, Jesus aí como irmão, né? É o que eu disse, muitas vezes choca essa ideia. Para alguns religiosos, a gente já ouviu isso. Como vocês são petulantes, chamar Jesus de irmão. Não, não é petulante. Os Espíritos nos ensinaram que Jesus é nosso irmão. A minha tia, Jesus lançou a questão para que os presentes refletissem e assumissem. E ela colocou essa observação exatamente no momento que a gente estava falando sobre a mulher adulta. Exato. Então, minha mãe lá de São Cepé, Rio Grande do Sul. Jesus é o Salvador, é paz, é amor, nosso guia e nosso consolador. As mamães participando aí, né? Que bom. Ana Cláudia disse assim: Jesus é o nosso irmão maior, que veio à Terra para falar e exemplificar o amor de Deus por nós. Não há dúvida disso, né, Ana Cláudia? Olha a minha tia de novo. Jesus, amigo e mestre querido, que nos ensina o amor mais puro que existe e o caminho para chegarmos à plenitude. Lindo, tia. Jesus me fez compreender Deus, disse Ana Maria Muniz. Que lindo. Sim. Também, né? Estão muito poéticas aí essas definições. Então, quantas participações, né? O pessoal está poéticos mesmo e o coração falando, né? Maria da Conceição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem dúvida alguma, isso que nós aprendemos com ele, né? Muito bom, as participações trazem para nós aí, né, momentos assim de muita interação que deve haver entre nós, que somos, aqui é uma roda de conversa, né? E nós não vamos entrar num item novo, porque estamos, para não fragmentarmos, né, as nossas reflexões, então vamos caminhando mais agora ali, mais para o encerramento, né? E lembrando aqui então, né, que Jesus ele modificou profundamente, né, a lei, por quê? Pode colocar a gente, todo mundo aí na tela aí, muito bom. Então, ou seja, por que Jesus, né, ele modificou profundamente a lei? Porque ele tinha essa qualificação moral de irmão mais velho, de quem sabe mais, de quem alcançou mais, e não disse que nós não poderíamos chegar até onde ele estava, que a gente poderia sim. Todo mundo vai ao Pai e eu sou o caminho. Vocês vão aprender comigo, eu sou mais velho, eu sei o que eu estou fazendo, estou ensinando para vocês. O Pai me pediu para que eu viesse aqui trazer esse recado. Estou aqui, né? Ele várias vezes disse que ele estava em nome de Deus trazendo para a gente essa mensagem, né? Essa vontade de Deus que ele veio cumprir, né? E por isso ele tinha essa autoridade para mudar mesmo, para sensivelmente mesmo, modificar profundamente o entendimento, embora ele não combatesse a lei. Ele não combateu lei nenhuma,
mas ele modificou profundamente o entendimento, né, com a sua própria postura, né, com a sua própria dedicação, com as suas palavras, com tudo. Então, ele compôs esse cenário novo da mensagem da lei divina, né, deixando a lei de Moisés como um alicerce, né, no qual a nova lei foi construída. Claro, a vida não se pode excluir as coisas, né, mas ele deixou lá como alicerce, mas dizendo assim, agora vocês me escutem, porque agora eu vou fazer a construção onde vocês devem habitar. E trouxe para a gente, então, o Evangelho, que é esse perfume, né, esse poema de amor que Deus pediu que ele viesse, então, trazer para todos nós. Deixa, então, a Simone e a Luziane para as suas considerações finais, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, então. Simone, você primeiro aí, se quiser fazer a sua consideração, por favor. Sim. Também sublinhei aqui amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que desafiador. Mas Jesus também nos ensina esse respeito, a hierarquia, porque o tempo inteiro ele se colocou pequeno diante do Criador. E talvez esse seja um exercício bem importante que nós podemos fazer, de também nos colocarmos pequeno, porque às vezes a nossa relação com o Pai é uma relação muito de cobrança, de pedir já quase que impondo, que tem que ser exatamente assim, de direcionando e desconhecendo o nosso lugar, o lugar que a gente ocupa na criação e nessa hierarquia. E ele se colocava sempre nessa condição de filho e de que o pai era muito maior do que ele. Então que a gente possa, de repente, internalizar a grandiosidade do nosso irmão mais velho, mas sobretudo a grandiosidade do nosso Criador. E enxergar em todas as criaturas, né, nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Criador. Porque nós não somos privilegiados e nem mais amados ou menos amados, né? Nós somos amados igualmente. E poder enxergar no outro uma criação divina, eu acho que isso é um grande salto evolutivo. E quando a gente fizer isso, vai ser como nos disse o Davi, né? Mas por que alguém pisaria grama, não é? Então, por que eu não amaria o meu irmão? É meu irmão. Então, muito obrigada aí pelos aprendizados. Eu aprendi muito aí com vocês na noite de hoje. Muito bom, Simone. A gratidão é nossa, né? E antes da Simone, da Luziane falar, eu já vou deixar meu abraço, meu carinho e o abraço aqui de toda a nossa produção aqui, a todos aqueles que nos acompanharam nessa noite, aqueles que dedicaram o seu tempo a ouvir, a dar suas opiniões. Um grande beijo no coração e a alegria de estarmos mais uma vez conosco, estarmos juntos aqui nesta noite. A gratidão também à Web Rádio Deus Conosco, à Web Rádio Fraternidade, que nos retransmitiu, levando a outros corações esse momento. E é a alegria minha de estar com vocês duas, esses corações queridos nessa noite, que tanto prazer nos dá estar aqui. Luziane, suas palavras finais, e também gostaria de ouvir a sua prece. Você encerrasse com a prece para nós. Ok, meu amigo, eu gostaria de agradecer pela noite de aprendizado, pelas suas reflexões, Davi, pelas suas reflexões, Simoninha, pelas reflexões de cada um de vocês. Vocês conceituaram Jesus para vocês de forma tão linda, emocionante, e fez com que a gente colocasse e sentisse ainda mais esse irmão tão querido dos nossos corações. A mensagem do Evangelho, o Espiritismo hoje, a gente refletiu um pouquinho sobre o finalzinho dos 10 mandamentos e chegou no Cristo, e a gente nota o quão é lindo, o quão é linda a presença dele, porque ele veio rechear o nosso coração de amor. A sua linguagem é do amor. E para o amor não há barreiras, para o amor não há limites, há sempre a disposição de vivenciar esse amor. Gostaria de agradecer ao Wiki, que está aí com a gente nos bastidores, e chamar para que ele venha ficar aqui com a gente, para que agora a gente possa finalizar aqui, seguindo na nossa prece, em agradecimento a esse irmão querido. Irmão de todas as horas, querido Jesus, somos imensamente gratos, Senhor, pelo Teu Evangelho,
pela Tua presença nas nossas vidas, lembrando-nos constantemente de que o amor é a solução. É através dele que as dificuldades serão vencidas. É através dele que os obstáculos serão ultrapassados. É através dele que as diferenças serão compreendidas e que o respeito será uma realidade nas nossas convivências. Muito obrigada pelo teu amor por todos nós, por jamais desistir, mesmo diante das nossas imperfeições. O Senhor nunca desiste de nós. E isto é representatividade deste máximo sentimento, porque consegue enxergar, Senhor, uma luz, a esperança, o porvir, enquanto que nós ainda estamos aqui, observando as nossas falhas, as nossas dificuldades, sem percebermos as potencialidades crísticas que existem em nós e que podem nos proporcionar melhores condições para nós e para o nosso entorno. Agradecemos por esta oportunidade, por esta hora fraternal, em que muito aprendemos com os nossos irmãos, que são os seus mensageiros, porque todos nós que nos investimos em pensarmos na tua mensagem, em buscarmos exercitar a tua mensagem no nosso dia a dia, estamos buscando este espaço no seu coração de construção do reino dos céus em nós, buscando a partir destas conquistas individuais que repercutem no coletivo, esse amadurecimento deste amor que deve ser uma realidade em cada um de nós. Fica conosco, Mestre, abençoando a todos aqueles que são responsáveis por este trabalho e pela divulgação destes instantes, alcançando tantos corações que têm a oportunidade de ouvir sobre Ti. Fica conosco, fica em nossos corações, sempre. Assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Próxima semana estaremos de volta.